Meus irmãos, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de nessa noite estarmos juntos para adorar ao Senhor. Nós estamos celebrando gratidão a Deus, estamos demonstrando o nosso reconhecimento de que o Senhor nos conduziu até aqui. Podemos dizer, como a palavra de Deus instrui, até aqui nos ajudou o Senhor. São 55 anos de bênçãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, nesta localidade. E queremos, nesta noite, com você que está aqui, aqueles que nos acompanham nessa transmissão, queremos apresentar a Deus o louvor e as ações de graças. Desde o início do culto, deve ser esse o nosso propósito. E agora vamos ouvir a palavra de Deus que vai ser ministrada ao nosso coração. Temos um mês de gratidão para 55 anos de bênção. Domingo passado, fomos instruídos através da pregação do reverendo Weber, nosso pastor, e hoje é um instrumento de Deus para nos falar o reverendo Fábio Caetano. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana do Guará 2 e é membro do Presbitério Pioneiro de Brasília. Ele vai ministrar da parte de Deus ao nosso coração nessa noite. Deus te abençoe, reverendo. Deus use a tua vida, tua boca, para instruir o povo de Deus aqui. Antes dele falar, eu vou apresentar um livro que ele está trazendo, está ali na mesa. Por que batizamos nossas crianças? É um livro de instrução para a vida da igreja. Muito importante para você ler, entender e também para presentear alguém que você deseja instruir nesses ensinos. Depois o reverendo Fábio vai dizer quanto custa cada um e você certamente levará. Deus abençoe. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que alegria, que privilégio tenho da parte de Deus participar com vocês desse momento de celebração, esse momento festivo. 55 anos é de fato um momento para a gente parar, e ainda mais nesse tempo pandêmico, né? Já quase 2 anos. Então eu estou aqui à semelhança de vocês, nós passamos por isso lá, completamos 2 aniversários no tempo da pandemia. E olhando para a história e para aquilo que Deus tem feito e o modo como Deus tem sustentado a sua igreja, e a igreja onde você congrega é motivo de gratidão. A gente tem que olhar para tudo isso nesse cenário, que não é nada fácil, bastante turbulento, angustioso. A gente tem essa oportunidade de enaltecer o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus dos nossos dias. Então a Ele toda honra, louvor por todas as gerações em Cristo Jesus. Eu quero expressar minha gratidão ao conselho da igreja, a pessoa do reverendo Geomário, pela oportunidade, por ter anuído aí o nosso nome, para participar desse momento de gratidão ao Senhor nosso Deus. Muito feliz de conhecer o Jorge, presbítero Jorge, de ser conduzido nesse momento de cântico congregacional. Se for possível, depois da mensagem, a gente cantar essa terceira canção que nós cantamos aqui. Que coisa boa poder enaltecer o Senhor nosso Deus. Feliz de conhecer o reverendo Weber, sua família, a irmã Miriam, o Caleb, o Lucas, né? E a vocês que me acolhem nessa noite. Eu sou capixaba, eu sou do estado do Espírito Santo e fui para o seminário em 2004, me formei em 2007 e depois o reverendo Hernandes, que é o meu pastor, meu tutor, meu pai espiritual, me convidou para voltar para trabalhar com ele. Trabalhei por 10 anos, servindo a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Mas no ano de 2017, Deus foi inquietando o nosso coração e nos desafiando a seguir a voz do Espírito e a direção do Espírito. E aqui estamos nós, a providência de Deus nos trouxe para essa terra. E talvez você pergunta, está gostando, pastor, do Distrito Federal? Porque saí de uma cidade litorânea, né? A gente está gostando, a gente tem se adaptado bem. Está certo que quase 2 anos aí de pandemia, então ficou assim muita coisa bastante difícil, mas Deus tem nos concedido a sua graça. Eu sou casado com Patrícia Lourenço Caetano. Eu me casei, eu tinha 18 anos, né? 18, um menino ainda, saindo da adolescência, minha esposa tinha 17. Não recomendo os meninos que façam isso, mas Deus nos preservou nesse caminho. E nós temos 3 filhos. Eu tenho uma moça com 29 anos, um rapaz com 23 anos e tem um caçulinho, raspinha do tacho, de 10 anos. Então a gente tem menino lá em casa com várias faixas etárias. A gente tem os bons desafios. Minha esposa olha e fala assim:
Se eu tivesse que recomeçar, eu teria tido um atrás do outro. Porque quando eu pensei que tinha encerrado, veio um outro. E quando eu pensei, agora acabou mesmo, me veio mais um. E eu sou um homem rural, eu sou do interior do estado do Espírito Santo, da região noroeste do estado. E eu tinha no meu desejo ter 5 filhos. E minha esposa falou, não, eu não tenho essa fé que você tem, não. Vamos ficar só em 3 mesmo. Então ficamos em 3, somos gratos a Deus por esses meninos. Eles não vieram porque eles chegaram aí, os adultos, né, que moram ainda em Vitória, chegaram aí ontem por volta de 0h. E então eles queriam mimar a mãe queria mimá-los. E eles foram para o culto lá na IPG2, que é às 18h, porque eles queriam sair e por essa razão eles não vieram para estar conosco. Muito feliz, reverendo Geomário, de estar com você, tá? E com esta igreja querida, essa igreja irmã. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu não vim aqui para falar da minha história. Caipira tem muita coisa para contar, né? Mas não é esse o caso. Quem sabe, noutra ocasião, a gente pode papear um pouco sobre isso. Hoje eu vim para lhe trazer a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nesse tempo de gratidão. E essa palavra reservada a nós nessa noite está no Salmo de número 13. E para isso eu convido você a ficar em pé mais uma vez, para que você me acompanhe na leitura deste precioso texto. Salmo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos repetir o versículo 6 junto, de modo vigoroso? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se assente, por favor. Deus bendito, a sua palavra mais uma vez foi lida. E a nossa oração é que o teu Espírito Santo, o Espírito da palavra, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o Espírito com o qual nós fomos selados e que é o penhor da nossa redenção, possa usar a minha vida nessa noite para edificar a noiva de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor Jesus seja exaltado, glorificado, enalteça o teu Filho aqui nessa noite, Senhor, por meio da exposição bíblica, e aqueça os nossos corações em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver nessa oração do salmista quatro aspectos. Nós vamos ver a angústia que é revelada por meio da oração do salmista. Nós vamos ver um aspecto que eu vou chamar de prevenção, a oração preventiva. Nós vamos chamar também um quarto aspecto de a confiança do salmista, e depois a gente conclui com a gratidão. E vamos falar sério, vamos prescrutar o nosso coração nessa noite. Todos nós já fizemos esse tipo de oração. Cá para nós, todos nós já fizemos esse tipo de oração. Me refiro ao fato de, em algum momento da nossa existência, a gente fazer esse tipo de pergunta na oração. Se não verbalizada, lá no coração, a gente estava perguntando a Deus exatamente ou de modo semelhante a esse salmista. O grito da alma. Talvez as pessoas ao seu lado não ouviram, mas Deus ouviu. Deus viu o que a sua alma e o seu coração estava gritando diante dele, dizendo: até quando, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? A sensação que eu tenho é que o Senhor escondeu o rosto de mim? O Senhor não olha para mim? O Senhor não vê a minha luta, não? O Senhor não vê que as coisas que eu estou enfrentando estão me consumindo? Eu estou cansado, eu estou perplexo, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou chorando, eu estou com um aperto no peito, eu estou com angústia. O Senhor não está vendo o que está se passando por mim, não? Talvez não nesse tom, mas as perguntas vão brotando da alma do seu coração. Por certo, você já fez esse tipo de oração. Você, rapaz, você, moça, você, adolescente, você, homem, você, mulher, você, jovem, e você, ancião. Nós já fizemos, em algum momento da nossa vida, algum tipo de pergunta ou pergunta semelhante a estas perguntas.
E cá para nós. Nesses dias eu penso que você já tem feito essas perguntas, nesses quase dois anos de pandemia. Só para você ter uma ideia de como que isso acontece, o ano passado a revista Veja publicou em sua matéria de capa, talvez depois de 2 meses, 3 meses de pandemia, eu não sei precisar, mas eu me lembro da matéria porque eu li essa matéria da revista Veja, que tinha como título na sua matéria de capa exatamente isso, não a palavra do Senhor, mas estava lá assim: até quando? Até quando? E com isso já se vão quase 2 anos de pandemia. Até quando? Você sabe que nós temos um negócio que faz parte da nossa composição como ser humano, um negócio que a gente chama de sensação e de intuição. Né? Às vezes no mundo religioso brasileiro, alguns até intitulam isso de revelação, alguma coisa desse tipo. Mas eu chamo na nossa experiência, e não precisa ser crente para ter isso, intuição e sensação. E essas coisas fazem parte de nós. E, por exemplo, essa ideia de sensação, quando a gente está vivenciando um momento muito legal, muito bacana, né, festivo, talvez um encontro com a família. Eu não sei se você tem uma família grande, e às vezes tem um encontro na nossa família, do lado materno, a gente tem uma família um tanto grande. E a gente gosta de se encontrar, quando a gente, especialmente na roça onde minha mãe ainda vive, a gente gosta muito desses encontros. De estar com meu pai para a gente ouvir as histórias debaixo daquelas mangueiras. E quando vai terminando o nosso tempo, a nossa estada ali, a gente tem a seguinte sensação: passou rápido demais. A gente queria ficar um pouco mais. A gente queria gozar um pouco mais desse entrosamento, desses laços fraternos, de irmãos, de primos, né? E aparece aquela montoeira de meninos, eu com os meus primos e irmãos com os deles. E então a gente, quando vai chegando o dia de voltar, de ir embora, a gente pensa assim: passou rápido demais. Sensação. Mas quando quando o tema é sofrimento, aí a gente tem a sensação de que o tempo estagnou. De que parece que o tempo emperrou. E as engrenagens do tempo parece que não estão mais em movimento. Entende o que eu estou falando? Já passou por isso? Já enfrentou isso? O salmista estava enfrentando isso. O salmista estava enfrentando isso. E nesse enfrentamento de drama, de problemas que o salmista estava enfrentando, alguns entendem que trata-se de perseguição por conta da última pergunta que nós lemos no versículo 2. Talvez até perseguição de Saul. Alguns até aventura dizendo que é a perseguição do filho dele, de Absalão. Então vejam que nesses primeiros versos nós temos esse primeiro aspecto da oração, que eu estou chamando de angústia. E note, faz a conta comigo aí, você tem 5 perguntas. Se eu não estou errado aqui nos meus cálculos, são 5 perguntas que nós temos aqui. Destas 5 perguntas, 4 perguntas vêm com essa estrutura, com a preposição e um advérbio, dizendo até quando. E todas elas vêm com esse caráter para expressar a ideia de tempo, de demora, de coisa que parece que estagnou, que não avança, que não está acontecendo nada, que o que permanece mesmo é o que eu estou passando, que insiste em provocar essa angústia, essa dor, esse sofrimento que não quer ir embora. 4 perguntas. Dessas perguntas você vai notar, embora todas elas são dirigidas a Deus, 2 delas estão concentradas na pessoa de Deus diretamente. Uma delas está relacionada, aliás, 3 endereçadas a Deus diretamente. Uma delas como que algo mais interno, mais como que um autoexame, uma autorreflexão. E a quinta pergunta, que aparece no versículo 2, relacionada ao seu inimigo. Ao seu inimigo. E ele fala: até quando, Senhor? Esqueceste-as de mim para sempre? Sensação de que foi desamparado, esquecido. Quando o drama chega, quando a luta se trava, quando um diagnóstico de uma doença aparece e que aquilo parece que o chão se abriu,
às vezes pode acontecer e tem acontecido, e talvez você já passou, e talvez alguns de nós aqui nessa noite estejamos passando por isso, não dessa natureza propriamente da enfermidade, mas diante do quadro em que nós estamos inseridos e vivendo, e aí você tem essa sensação, parece que Deus se esqueceu da gente. Eu me sinto tão só nessa caminhada, eu me sinto tão abatido, e a sensação que eu tenho é que eu estou sozinho. Será que Deus se esqueceu de mim? E será que Ele vai se esquecer de mim para sempre? Onde está Deus nessa hora em que eu experimento os meus dramas? A sensação que eu tenho é que Deus se escondeu, que as nuvens esconderam o rosto de Deus, e que Deus está distante de mim e não me contempla mais com a sua face graciosa. Está doendo demais, até quando, Senhor? Ah, irmãos, isso, quando parece que o céu se fechou e som nenhum se escuta da parte de Deus, nenhum movimento, nós temos a sensação de que o tempo parou. Até quando? Está demorando demais. Está demorando demais. Mas de repente o salmista agora faz uma pergunta, e como que voltando-se para si mesmo, embora a pergunta é dirigida a Deus, ele fala assim: até quando, versículo 2, estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Vejam que esse é um homem que não cede, ele não se curva, ele não se rende, mas ele constata que a tristeza chegou e alojou-se no seu coração. Fez do seu coração um abrigo, um esconderijo, um lugar confortável, e ele diz: até quando estarei eu relutando com tristeza no meu coração cada dia? Até quando? Porque, irmãos e minhas irmãs, uma coisa é quando você acorda e você está triste e você nem sabe a razão por que está triste. Já aconteceu isso com vocês? Mas depois você toma um café e vai para a lide, e depois das 9 da manhã, 10 horas, sei lá, antes do meio-dia, antes do almoço, a tristeza já foi embora. Outra coisa é quando a tristeza chega e você acorda, você está triste, você vai para o trabalho, você está triste, e você volta do trabalho e da faculdade, da escola, sei lá de onde, e você está triste, e a noite chega, você está triste, um dia, 2 dias, e não é nenhum quadro patológico, não é nenhuma patologia, não. É tristeza, tristeza da alma. Tristeza por algum acontecimento, tristeza por alguma perda, tristeza que veio e que trouxe a sua bagagem e se alojou no seu coração e diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, lugarzinho bom é esse. E você então geme e diz: até quando essa tristeza vai persistir em morar no meu coração? Já não dou conta mais de conviver com este quadro que eu estou enfrentando. O mundo está cinzento, o céu está cinzento, e o céu de Brasília, que é bonito, eu já não vejo mais brilho e beleza nesse céu. Porque cá para nós o céu de Brasília é bonito, né? É bonito. Não tem praia não, mas é bonito. De repente agora, a pergunta diz respeito à relação com o outro, e talvez é por conta disso que tem se desencadeado essas várias perguntas. Agora, a última pergunta, ele fala: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E pense, se de fato os estudiosos estão certos, e o inimigo dele era de fato Absalão, o filho dele. E pense que alguém próximo de você, alguém com quem você sempre conviveu, a quem você sempre devotou carinho, a quem você sempre acolheu, sempre teve ali no seu convívio, você abraçou, você deu beijo, e de repente essa pessoa declara guerra, e você não vê nenhum sinal de levantar a bandeira branca para chamar para a paz, que é tempo de trégua, é tempo de reconciliação, e a coisa se arrasta, e essa pessoa era muito próxima de você, e você diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Note que esse homem crente, que esse irmão nosso da antiga dispensação, no período da antiga aliança, ele também era gente como a gente de carne e osso, gente que tinha os seus dramas, gente que tinha as mesmas sensações que nós temos. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: a sensação não é um reflexo da realidade.
Às vezes você está se sentindo só, mas Deus não desamparou você. Às vezes você tem a sensação que Deus se escondeu, mas Deus está te vendo. Às vezes você pensa que Deus está distante, mas Deus está presente. Deus habita em você. E não é o que você sente ou o que deixa de sentir que determina a presença de Deus. O que determina a presença de Deus é a promessa dele. Ele disse que habitaria com o seu povo. Ele é o nosso esteio, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso quinhão, Ele é a nossa herança. Não é o que você sente, não é o que eu sinto que determina que Deus está conosco ou não está conosco. Deus está com a igreja na pandemia. Deus tem nos sustentado. Você pode até não estar vendo os sinais da graça de Deus agindo para te preservar e te conduzir nesse tempo angustioso, mas Deus está te vendo, Deus está te guiando, Deus está protegendo você. Ele não se esqueceu de você. Ele te ama. E como eu sei disso? Porque a maior prova do amor de Deus não foi dada pelo que nós sentimos. Às vezes a gente tem algumas sensações que são bem gostosas. Mas a maior prova de amor de Deus por você, para mostrar que Ele não esqueceu, para mostrar que Ele vê, para mostrar que Ele se importa, que Ele tem misericórdia, que Ele é um Deus gracioso e bom, foi a cruz. A cruz é a demonstração de que Deus se interessa por você. A cruz é a demonstração que Deus não se esqueceu de você. Deus enviou a nós em Cristo Jesus eterna redenção. Mas a sensação e a intuição existe, mas elas não refletem a realidade. Uma menina ibelina, tem até piada com essas expressões. Brincadeira. Diz que uma menina ibelina, o IBEL, o Instituto IBEL, né? Diz que ela fazendo o IBEL e diz que ela falava com os colegas assim: "Oh Deus, eu durmo só e acordo só." Até quando, Senhor? Ela queria casar, né? "Oh Deus, eu durmo só, acordo só. Até quando, Senhor?" Então o drama dela era um drama da expectativa do casamento, né? Será que o IBEL vai ser um santo casamenteiro? Aliás, o IBEL é um santo casamenteiro presbiteriano, né? Vocacionados para serem evangelistas e missionários, vão para lá e voltam casados, né? É um santo, então a igreja presbiteriana tem um santo casamenteiro, o IBEL, que fica lá em Patrocínio, né? Então nós vimos aqui nesse primeiro momento a angústia do salmista. Pense você numa mulher crente, piedosa, e que por alguma situação veio a casar-se com um homem não crente, e ela passa aí uma década orando e falando: até quando, Senhor, que esse homem turrão não vai se converter? Ou pense nos pais que criaram seus filhos, né, na igreja, batizaram seus filhos, e num determinado momento os filhos revelaram-se como arredios, desobedientes, se apartaram dos caminhos de Deus, e você ora e aquele menino vai enveredando por um caminho de trevas, e você fala: até quando, Senhor, esse menino vai andar por esses caminhos? Pense você numa pessoa que está com uma enfermidade e aquilo vai travando uma luta de meses, de anos, e você: até quando, Deus, eu vou ter que conviver com isso? Quem sabe alguns de nós viemos aqui nessa noite e essa pergunta está no coração: até quando, Deus? Mas em segundo lugar, você tem a oração preventiva, versículo de número 3 ao versículo de número 4. O salmista diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, nós devemos orar o tempo todo. Nós devemos orar o tempo todo pela política do nosso país. Nós devemos orar pelas autoridades constituídas, quer você goste ou não, elas são autoridades constituídas. São de um partido de que eu não tenho alinhamento, são autoridades constituídas. É um negócio que mexe com a gente, é meio paradoxal, mas é bíblico. Você tem que orar por essas pessoas. É do partido X ou do partido Y, não importa.
Você tem que orar por elas, não é por conta do seu alinhamento político. Você tem que orar por essas pessoas, porque a Bíblia diz. Então nós devemos orar preventivamente pela política do nosso país. Nós devemos orar preventivamente pela igreja. Nós devemos orar preventivamente pelas famílias da igreja, para que não sejam engolidas por conta desses movimentos que acontecem na sociedade contemporânea. Nós devemos orar preventivamente por nós mesmos, para não cairmos nas armadilhas do diabo e de Satanás. Dos seus demônios, melhor dizendo. E aqui este homem de Deus, ele nos ensina que a gente precisa proceder assim. A oração do salmista, ela vai como que numa ascensão. Ele colocou o primeiro pé no degrau, e no primeiro degrau ele revela angústia, o seu coração está angustiado. No segundo momento ele começa a orar preventivamente para que Deus o poupe, para que Deus o guarde da queda, para que o inimigo não venha triunfar sobre ele. Ele está orando preventivamente, antecipadamente. Você não precisa esperar o problema chegar na sua casa para começar a orar. Comece a orar a Deus antes, para que Deus te traga o livramento, para que Deus te poupe, para que Deus te preserve do mal. E ele está orando por isso. Ele está orando por isso. O problema é que nós somos letárgicos, nós temos uma oração pobre demais, corrida demais, e somos imediatistas demais, e não pensamos nessa esfera da história que está acontecendo e processando, e que Deus age aqui e age antecipadamente para nos poupar, ou pelo menos nos preparar para lidar com certas situações. Em 2017, a sociedade capixaba enfrentou talvez um dos seus piores dramas no que diz respeito à segurança pública. Eu acho que vocês viram isso, quando houve um movimento e os militares, por razões de toda sorte, né, fizeram uma espécie de greve, que não se pode fazer, mas as mulheres dos militares foram para as portas dos quartéis e aí disseram que ninguém saía. E foi um caos na sociedade capixaba. Saqueamento, arrombamento, o índice de criminalidade cresceu, ficou uma coisa horrível. Muita gente já não saía de casa, tinha medo de sair de casa. Se saía, voltava antes do anoitecer, porque a sociedade ficou à deriva da criminalidade. Uma verdadeira anarquia. E sabe o que eu recebi muito naquele tempo? A igreja falando, nós temos que orar, nós temos que orar, nós temos que orar. Por que não oramos antes? Pela segurança do nosso estado. Por que não oramos antes pela segurança da nossa cidade? Por que não oramos para que Deus usasse a igreja para pregar o evangelho, para que as trevas fossem dissipadas? Por que nós só oramos quando o drama chega? Por que nós fazemos isso? O pastor reverendo Sebastião Guimarães, de saudosa memória, meu professor, homem preciosíssimo, ele disse que quando foi pastor na primeira igreja presbiteriana de Salvador, ele disse que chegou na reunião de oração e uma irmã estava quedada diante de Deus e as lágrimas gotejavam e ela orava, manda problema para essa igreja, Senhor, manda problema para essa igreja. Que pastor quer ver uma irmã numa reunião de oração orando por esse tipo de situação? E ele ficou ali pasmo e falando assim, que isso, misericórdia. E ficou esperando a irmã então levantar-se para contar o que estava acontecendo, qual a razão desse tipo de súplica. E depois que a irmã levantou, ele perguntou, minha irmã, por que esse tipo de oração? E ela disse assim, porque essa igreja só ora quando tem problema. Então eu estou orando para Deus mandar problema, para que ela encontre e descubra o caminho da oração. Você não precisa esperar o problema chegar, você pode ser uma pessoa de oração e pedindo a Deus para nos poupar das tragédias e dos males que assolam este mundo. Eu gosto muito da oração que o apóstolo Paulo faz e do pedido que ele faz à igreja de Roma. Está escrito lá no capítulo 15, quando ele fala, convida aqueles crentes para que se associem a ele em oração. Ele está levando donativos, ele vai levar donativos para Jerusalém, e ele prevê que os inimigos da fé, do evangelho, possam atacá-lo no caminho. E ele, prevendo isso, que ele faz? Ele espera o problema acontecer? Não, ele chama os irmãos, luteis juntamente comigo em oração em meu favor. Não precisamos esperar o problema eclodir
nós devemos conhecer o caminho da súplica, o caminho da oração, que já foi pavimentado pela mediação de Jesus. Nós temos trânsito livre na presença de Deus. Nós podemos nos achegar a Ele qualquer dia, em qualquer hora, em todo e qualquer lugar, e orar ao Senhor Deus para nos poupar. O salmista está pedindo: ó Deus, me livre da esparrela, me livre da armadilha, me livre da queda, me livre do inimigo, para que ele não venha zombar de mim caso eu venha cair. Ele pede a Deus para que Deus possa lhe conceder luz aos seus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Irmãos, precisamos pedir a Deus para nos dar sensibilidade. Você sabe por que tantas vezes a gente entra na igreja, a gente vem para o culto de adoração, e às vezes a gente escuta o sermão, e parece que não fez sentido? É falta de sensibilidade espiritual, é endurecimento espiritual. O sujeito já não consegue mais discernir a voz de Deus, já não consegue escutar a voz de Deus, embora Deus esteja falando em alto e bom som, mas o sujeito está ensimesmado, endurecido, insensível. Volte a pedir a Deus para iluminar os seus olhos, para te dar sensibilidade para você escutar a voz de Deus, e para que Deus não deixe você tropeçar, para que os inimigos da fé não venham a zombar do nosso Cristo e do nosso Salvador. Deus, guarde os meus pés, guarde o meu ir e o meu voltar, guarde os meus lábios para que eu não profira aquilo que vai escandalizar e desonrar o teu nome. Guarde-me, Senhor. No seminário, eu fui aprender isso a duras penas. No seminário, acho que no 3º ano de seminário, a minha filha foi diagnosticada como diabético tipo 1. É aquele tipo de diabético que já tem que começar a ir tomando insulina. E ela ficou 10 dias na UTI, a glicose dela estava mais de 600. Então ela entrou para o pronto-socorro e de repente a junta médica já passou do meu lado assim, já levando ela para a UTI. E a gente ali sem saber o que fazer, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E ela foi diagnosticada. 10 dias na UTI, 10 dias, 10 noites longas, compridas, frias, geladas. Eu fiz essas perguntas que vocês estão aqui no texto, muitas vezes, porque esse tipo de pergunta não é falta de fé, não é blasfêmia, é de um crente frágil que se encontra numa situação de lutas e turbulências. Eu fiz essas perguntas muitas vezes. E naquele tempo os meus colegas tinham uma brincadeira que eles faziam comigo, brincadeira inofensiva. Mas sabe aquele dia que você acorda e você fala: hoje eu estou com o coração azedo, hoje eu não estou para conversa, não estou para brincadeira, hoje o negócio vai dar ruim se brincar comigo. E eu acordei assim. Na verdade eu cheguei do hospital, fiquei a noite com ela e cheguei e ia para o seminário, porque o professor, quando nós fomos acolhidos, ele falou assim: não precisa trazer atestado, nem se morrer a mãe, não tem esse negócio de abonar. Foi desse jeito que a gente foi acolhido, né? No ambiente acadêmico de formação de pastor. Eu falei: nossa, o que é isso? Que boas-vindas são essas? E eu tinha isso na cabeça, né? Então eu saía do hospital de manhã e já ia para o seminário. E naquela manhã eu sabia que o meu coração estava azedo. Aquelas noites longas, aqueles dias compridos, eu estava mal. Ninguém tinha nada a ver com isso, mas eu não estava bem. E eu fiz uma oração a Deus, falei: Senhor, hoje eu não estou legal. Se os teus filhos, meus irmãos, fizerem aquela brincadeira, eu não sei o que eu vou fazer. Só que eu fiquei só nessa parte da oração. E eu cheguei na sala de aula e quando eu botei o pé na sala de aula, sabe o que fizeram? A dita brincadeira. E eu olhei para o brincalhão que liderava a turma e falei assim: fulano, a sua mãe vai bem? Você sabe qual é o tom, né? Você falar uma coisa dessa com o cara, 7 da manhã. Mas depois que você diz, já era, né? Aí eu tive vontade, irmãos, de enfiar a cabeça dentro de um buraco, porque eu sou crente, eu sou um discípulo de Cristo, e naquela manhã eu desonrava o meu Salvador, e eu ofendia os meus irmãos, embora eles não tinham atentado para o meu drama de 10 dias, né? Mas não era o caso, era o meu coração. Sabe qual foi o meu problema? Eu não orei preventivamente, eu só contei para Deus que eu não estava legal, eu devia ter falado: Deus, mais uma vez, mantenha os meus pés firmes, não me deixe cair, não me deixe ceder, não me deixe desonrar nessa manhã, embora eu esteja fraco. Você precisa orar preventivamente, para Deus firmar os seus pés, para Deus te manter bem firmado nas verdades eternas, para não titubear e nem ceder às pressões que vêm de todos os lados.
Então nós já vimos que na oração do salmista, o aspecto da angústia, nós vimos a prevenção. Vejam comigo agora o versículo 5, a confiança do salmista e a alegria do salmista no versículo 5. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Perceba que este homem que está com o coração angustiado, ele vai como que numa ascensão. A espiritualidade dele não é decrescente, é ascendente. Mesmo diante do drama, este homem ratifica a sua fé, a sua confiança na história e diante da sua geração e do seu povo. Ele não tem um declínio, ele não vai afundando, ele não vai se escondendo. Ele vai revelando também que mesmo diante do drama que ele está enfrentando, e as perguntas dão conta disso, não era uma coisa fácil, ele diz: Deus, eu quero aqui ratificar minha confiança, eu continuo crendo. O problema existe mesmo, porque a fé não fecha os olhos para os problemas, para as realidades difíceis como elas são, mas a fé também, ela não se rende às pressões que estão acontecendo, aos dramas da vida. Sabe por quê? Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que Ele é o Senhor da história. Nós sabemos que Ele é o Senhor dos dias. Nós sabemos que Ele é o Senhor das circunstâncias e que tudo está debaixo do seu governo e do seu controle. Crente que apostatou da fé no tempo da pandemia, que está em declínio espiritual, meu irmão, você está precisando de um avivamento espiritual, você está precisando de um renovo espiritual. Porque quando a gente tem a compreensão de quem é o nosso Deus e quem nós somos para o nosso Deus, não tem essa. A gente pode gemer, a gente pode fazer pergunta, a gente se entristece, mas a gente ganha novo ânimo para dizer: a pandemia existe mesmo, são muitas pessoas dizimadas, são muitas famílias enlutadas, mas a despeito disso eu continuo crendo na graça do meu Deus. Ele já mostrou para mim que eu posso confiar nele. Eu continuo crendo no Senhor. Você sabe que nos dramas da vida, nas batalhas que surgem, é uma excelente oportunidade. Crise na vida do cristão é uma excelente oportunidade para desconstruir falsas convicções, entende? Falsas expectativas que às vezes nós construímos, mas elas não têm fundamento bíblico, elas não estão embasadas nas Escrituras. Então, uma crise, quando o vento sopra, é muito legal para arrancar, para fazer com que a gente não se apegue naqueles deuses que nós construímos, erigimos e passaram a ocupar lugar no nosso coração. E quando vem essas ondas, esses ventos, entenda isso metaforicamente falando, é excelente para desconstruir essas falsas convicções e falsas esperanças e expectativas. Mas também a crise é uma excelente oportunidade para falar assim: eu continuo crendo. O meu Deus é maior, está acima das crises. O meu Deus, Ele se encarnou, e quando Ele se encarnou, Ele andou sobre as águas. Ele pisou sobre as águas. O vento que fazia com que os discípulos ficassem amedrontados, Ele mandou o vento emudecer. Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor das circunstâncias, de tudo e todos. Eu continuo crendo. Uma igreja que completa 55 anos de uma história bonita de manifestação da graça de Deus, de tanta gente que passou, de gente que construiu, de gente que doou as suas vidas, que dedicou seus dons e talentos e que já estão na glória com o Senhor e que agora tem uma nova geração dando sequência, passando o bastão para outros. É preciso dizer: nós continuamos crendo nas verdades que os nossos pais nos deixaram enquanto legado. Nós cremos na sua graça. Exemplifico isso com a história de Jairo. Lembra de Jairo? Tinha uma filhinha de 12 anos que estava doente, à beira da morte, e que aquele homem então desceu do seu pedestal, do seu status religioso, e falou: não tem jeito, eu tenho que ir ao Senhor Jesus, ao Nazareno. Eu vou ao Nazareno. E ele vai ao Nazareno. E ele chega lá para Jesus e abre o seu coração e conta a sua história, e Jesus diz: eu irei curá-la. E Jesus sai com ele. E com ele uma multidão. No meio do caminho vem uma dona, você lembra? Uma dona que tem o equivalente à idade da menina, 12 anos, que vem sofrendo de uma hemorragia crônica, já tinha gastado seu dinheiro, já tinha ido dos melhores especialistas daquela época, e nada. E que vivia à margem da sociedade. Então vem Jairo com o Senhor Jesus e uma multidão, e os discípulos do Senhor Jesus.
E de repente aquela mulher abriga no seu coração, e ela é movida por essa fé corajosa, e ela fala: se eu apenas triscar nas orlas das vestes deles, eu serei curada. Lembra disso? E ela vem, e movida por essa fé corajosa, ela trisca nas orlas de Jesus. E quando trisca, Jesus para a caminhada e fala: alguém me tocou. É óbvio, uma multidão te toca, mas esse é um toque diferente, é o toque da fé. Alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude de mim, disse Jesus. E de repente aquela mulher, não mais podendo ficar no anonimato, sai do anonimato e diz que foi ela. E Jesus diz então que a fé dela a salvou. Aquela mulher furou a fila. Eu acho que a maioria de nós aqui, os nossos filhos talvez não. Eu sou daquele tempo que a gente tinha que ir no banco para pagar a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, e supermercado, aquela coisa toda. E aí, já aconteceu com você, estava no banco naquele tempo, você que tem mais de 40, como eu, e aí você estava lá na fila do banco, aí vinha um gaiato, treteiro, é tido como virtude, mas não é virtude não. Aí ele vinha, chegava próximo ali do amigo, daqui a pouco ele passava o talão dele também para o cara pagar, aí você, puxa vida, mais um na minha frente, e aí arrastava. Então, a mulher veio e furou a fila de Jairo. Jairo está sofrendo, a filha dele está morrendo, e de repente Jesus para. E quando Jesus para, vêm os portadores das más notícias, porque eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares estão os portadores das más notícias. Você chega no trabalho e fala: rapaz, esse país não tem jeito não. Não tem jeito não. Você viu aí como é que está a política, a economia? Você viu aí esse negócio da pandemia? Está uma desgraça. Não tem jeito para o Brasil não. Portador das más notícias. Você está no ponto de ônibus, ele chega. Você está na sua casa, lá com a sua família, de repente ele bate na porta para trazer más notícias. Só tem más notícias. Chegaram para Jairo os portadores das más notícias, e eles são impiedosos. Eles disseram, eles foram direto, sem anestesia: Jairo, não importune mais o mestre, a tua filha morreu. É desse jeito. Eles não preparam. E aí o nosso Salvador olha para Jairo com a sua ternura e com o seu amor e diz assim: não temas, crê somente. Uma tradução do grego, uma tradução mais literal seria o seguinte: continue crendo. Continue crendo, Jairo. Quando todos estão dizendo não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução, o Senhor Jesus nos chama a confiar nele, a despeito do nevoeiro, das dúvidas e do ceticismo. Ele continua dizendo: continue crendo. Não desista de crer, mantenha sua fé no seu Senhor, no seu Salvador. O salmista está dizendo algo parecido com isso: no tocante a mim, eu confio na tua graça. O problema existe mesmo, está difícil mesmo, meu coração está angustiado mesmo, mas eu continuo crendo no meu Salvador. Sabe por quê? Ele já me contemplou com salvação. Eu já tenho salvação do meu Deus. A igreja presbiteriana, terceira igreja presbiteriana de Taguatinga, continue crendo. 55 anos de abençoada existência, frutificando, continue crendo e avançando e fazendo o reino de Deus se avançar. Mas eu preciso avançar para concluir. Em quarto lugar, gratidão. Veja como que há uma evolução nessa oração do salmista. O versículo 6 ele diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É o final da oração de um homem que começa fazendo perguntas, 5 perguntas inquietantes, angustiosas, e que nós de alguma forma sabemos, em alguma medida, o que é isso. Mas ele termina fazendo uma leitura, fazendo uma retrospectiva, olhando para tudo que já aconteceu, para tudo quanto Deus já doou a ele. E ele olha e fala assim: o saldo é positivo, porquanto cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Muito bem. Quando nós, aí eu aprendo uma lição com isso, quando nós nos apegamos aos dramas da nossa vida e não conseguimos tirar os nossos olhos dos dramas e ficamos focados nele, nós nos esquecemos da história nossa com Deus e do que Deus já fez nos longos anos da nossa existência. Para alguns mais longos, para alguns um pouco menos, né? A gente se esquece. Quase que a gente passa uma borracha e apaga tudo que Deus fez. Só não é possível apagar, porque isso está registrado nos livros celestiais. Deus anota isso. E isso devia ficar bem gravado também no nosso coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.
Eu sou neto de baiano. Baiano é gente boa demais, né, Gil? E neto de mineiro, contava isso para o reverendo, quando nós vimos para cá. E quando eu era pequeno, eu era muito chato para comer, sabe? Eu era muito chato. Era muito chato. Por exemplo, naquele tempo, né, se eu chegasse numa casa e que tivesse muitos cachorros, né, aqueles cachorros amarrados e tal, e se eu notasse naqueles cachorros alguma peladeira, alguma doença da pele do cachorro, eu não comia naquela casa de jeito, não bebia água. Eu podia estar morrendo de sede, a minha avó olhava para mim e falava assim: menino velho nojento. Eu era muito chato, eu não comia. Sabe o que ela falava comigo? Ela falava assim: você não vai casar nunca. Quebrei todos os prognósticos da minha avó. Deus me deu uma mulher com 18 anos, eu casei. Ela está casada comigo até hoje, mais de 30 anos. Pensa que coisa boa. Pensa que mulher aguerrida aqui para me suportar, porque não é fácil, gente. Vocês estão me conhecendo. Eu falo: que sujeitozinho bom, hein? Caipira, capixaba, coisa boa, hein? Não, eu sou um pecador. Deus me tem feito muito bem. Deus me tem feito muito bem. Deus tem me abençoado por cima, dos lados, para frente, atrás. As mãos do Senhor têm sido sobre a minha vida e sobre a minha família. Mas ainda que essas bênçãos temporais não tivessem acontecido, eu tenho um grande motivo para cantar louvores a Deus. Sabe por quê? Deus entregou o Filho dele por mim na cruz. Deus não poupou o Filho unigênito dele, antes o entregou para que os meus pecados, a minha dívida fosse paga na cruz. Olha que coisa estupenda. Isso já seria suficiente, terminantemente suficiente. Ele me deu uma grande salvação, Ele me perdoou, Ele me amou, Ele me atraiu, Ele me acolheu. E eu sou membro da família dele. Sabe qual é o nosso problema? O nosso endurecimento, porque às vezes o problema, a crise, tende a endurecer alguns corações. É que o endurecimento mata a sensibilidade e a capacidade de fazer a leitura da história nossa com Deus, de Deus com nós. E aí a gente se esquece da montoeira de bênçãos que Deus tem nos dado. O ano passado, quando foi declarado lockdown, eu cheguei para o conselho e falei assim: olha, não conta comigo, eu não vou gravar mensagem, eu não dou conta disso, eu não quero isso. E assim, no início, né? Aí o conselho, muito pastoralmente, muito pacientemente, não falou nada, não abriu a boca, não falou nada. Mas aí um crente vai orar, né? Eu fui orar: Deus, o que eu faço? Eu sou pastor dessa igreja, o Senhor me trouxe para cá e veio essa situação. Isso não estava na minha agenda, eu não tinha planejado isso não, Senhor. Olha essa situação toda. Cadê o meu povo que eu gosto de abraçar, de cheirar as ovelhas? Está todo mundo longe de mim, eu estou longe das pessoas. E agora? E aí Deus me fez entender que nós tínhamos os recursos, que nós tínhamos os meios, que nós tínhamos as câmeras, que nós já tínhamos um canal no YouTuber, que nós já tínhamos alguns inscritos no YouTuber, e que nós então tínhamos... E eu levantei então da oração revigorado. Falei: vamos gravar, e os meninos foram, e nós fizemos uma agenda, e eles compareciam. Eu só falei uma coisa: irmãos, Deus me convenceu que é preciso gravar, a providência já nos deu os recursos, e não fazer agora seria pecado. Então nós vamos fazer o que tem de fazer. Só não vamos fazer simultaneamente, gravando e já ao vivo. Não, a gente vai gravar com antecedência para eu ir ganhando um pouquinho de musculatura, de experiência, e aí a gente vai disponibilizar nos horários de culto para que as famílias participem, e as famílias responderam bem. Irmãos, o ano passado nós recebemos quase 50 novos membros. E eu posso garantir vocês, não é por conta do pregador da igreja, porque não é lá grandes coisas, é por conta do Deus da igreja. Ele faz muito bem a sua igreja. Ele quer ver o nome do seu filho ser conhecido, amado, temido, reverenciado. É Ele fazendo tudo por meio de nós. É Deus cuidando de nós, é Deus cuidando de você, é Deus cuidando da sua família. Pare e pense. Como que Deus tem sustentado você, como Deus tem animado seu coração, como que Deus tem conduzido e preservado você. Você deve se unir ao salmista e a um só coro, dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. E eu termino dizendo
que é a melhor forma que eu encontrei para explicar isso para os meus filhos, que já são adultos hoje. Uma época, lendo esse texto com eles, eu falei: meus filhos, o salmista estava numa situação tão difícil, mas de repente ele pegou a calculadora dele e começou a fazer uma conta para ver qual era o saldo, se ele estava com o saldo devedor diante do drama e da crise que ele estava enfrentando, e de repente ele vê de um modo estupendo que o saldo é positivo. Deus me tem feito muito bem, portanto eu tenho motivos para cantar louvores a Deus. Terceira igreja presbiteriana de Taguatinga, família da fé, irmãos queridos, vocês têm muitos motivos para cantar louvores a Deus. Não se esqueçam da história, não se esqueça dos muitos feitos de Deus acontecidos na história e que estão acontecendo hoje, nos seus dias, na sua geração, nesta igreja. E vai ser assim até a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe. Podemos cantar, Jorge, aquela música? Que Deus encha o nosso coração de alegria, de gozo, para continuar servindo ao Senhor. Eu penso que a gente poderia ficar em pé, né? Para cantar essa música, aniversário da igreja, 55 anos. Eu acho que a gente pode cantar com alegria a esse Deus da nossa redenção.